Bom, e agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais leve, mas é só um pouco, viu? Porque como toda terça-feira, hoje a gente vai tratar um pouco de saúde e ciência. Por aqui o tempo já começou a mudar, o friozinho está chegando e muita gente já começou a se preocupar em tomar a vacina da gripe. Mas como sempre acontece em épocas de campanhas de vacinação, as dúvidas são muitas. E é por isso que a gente está recebendo hoje aqui a doutora Melissa Palmieri, coordenadora de vacinas do Hermes Pardini, para acabar com qualquer questionamento. Seja bem-vinda, doutora Melissa. Muito obrigada pelo convite, Camila. Bom, aliás, eu quero te convidar a participar do nosso programa. Basta enviar as suas dúvidas para a gente aqui pela aba de comentários da nossa transmissão pelas redes sociais, porque eu sei que sempre tem um monte de dúvidas a respeito da gripe. Mas vamos começar a partir do básico, doutora Melissa. Quem deve, de fato, tomar a vacina para a gripe? Eu sempre digo que todo mundo acima de 6 meses de vida sem limite de idade deve tomar a vacina. É óbvio que existe o grupo da gratuidade, que o governo, ele no serviço, nos postos de saúde, dá a vacina de graça, e existe o grupo que não tem a contemplação pelo governo de gratuidade. Então, o primeiro recado é quem puder fazer, faça. O momento é agora, nós estamos no outono, antes do inverno, que é o grande pico da sazonalidade do vírus, então é importante que seja feito hoje, né? Agora, depois da gente. Acabou o programa, você sai correndo para tomar vacina, mas espera o programa acabar. Tem gente que de fato não deve tomar a vacina, doutora Melissa? Olha, as contraindicações são bem mais raras do que as outras vacinas. Usualmente essa pessoa já teve algum evento adverso, alguma vacina de gripe tomada anteriormente, mas como eu sempre falo, existem produtos com composições, às vezes, dos recipientes das vacinas de laboratórios diferentes. Então, se a pessoa, por exemplo, eu tenho até uma amiga de infância que tem alergia a timerossal, e a vacina do governo, ela tem traço de timerossal, mas a vacina do serviço privado não tem. Então, ela optou por fazer a vacinação no serviço privado. Então, sempre conversar com o profissional da saúde com relação à alergia. Outra contraindicação que é muito comentada é a anafilaxia a ovo. O que é a anafilaxia? Aquela alergia tão grave que a pessoa fica com falta de ar, a garganta fechada, pode ficar até roxa e tem que ir correndo para um serviço de saúde. Não é intolerância a ovo, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho alergia a ovo, não vou tomar vacina porque é contraindicado. Intolerância que dá dor abdominal, vômitos, náuseas, não é contraindicação. É a anafilaxia que é aquela evento mais grave, tá? Então, usualmente, as principais são essas. Olha, o Pedro Almeida de Oliveira está mandando uma pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Aqui em Vitória da Conquista, você não encontra essa vacina em lugar nenhum. Eu vou te falar, Pedro, que aqui em São Paulo também está um pouco complicado, porque essas vacinas já estão esgotadas em vários lugares. E aí depois o Carlos está perguntando quanto custa a vacina no Hermes Pardini. Carlos, eu vou te orientar, depois dar uma ligadinha lá para confirmar essa informação. Porque a gripe está vindo de fato com mais força esse ano, doutora Melissa? Está mais grave? É uma coisa que preocupa a gente que trabalha na área de controle de doenças, na área de prevenção, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente acompanhou o inverno, né? Que o inverno acontece agora em novembro, dezembro, janeiro. E lá mostrou-se que a vacina não teve uma efetividade como deveria. Mas o que aconteceu? Aconteceu que na composição da vacina, o vírus sazonal, ele não era o mesmo que circulou. Existe a gente sempre não temos uma bola de cristal, mas existe um cenário muito positivo que a vacina que chegou no hemisfério sul, incluindo o Brasil, ela vai ter um match, vai ter um encontro de cepas entre a composição da vacina e o provável vírus de influenza que vai circular. Por que eu falo provável? Porque é bola de cristal, a gente só vai saber o que exatamente circulou no outro inverno, né? Quando existem as sentinelas, que são unidades que coletam semanalmente os vírus das pessoas que têm sintoma, e isso daí, nesse montante, vai ter uma resposta para a composição da vacina no ano seguinte. Então, dessa forma eu digo, o cenário é positivo, mas é sempre uma cautela do que pode circular. Nós estamos muito otimistas, eu diria, tá? Da vacina desse ano, tanto a trivalente quanto a tetra. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer antes.
tem várias perguntas aqui chegando, pessoal, juro que eu já vou fazer rapidinho, só queria esclarecer que ela estava falando justamente a respeito de a gente tomar vacina todo ano. Existem algumas doenças, por exemplo, que você toma 1, 2 ou 3 vezes, você está imunizado o resto da vida. É por causa da mutação constante do vírus da gripe que a gente precisa ficar tomando todo ano? Além desse motivo que você coloca muito bem, existe a mutação e a composição da vacina, ocorrem mudanças anualmente que faz com que a gente esteja imunizado com aquele vírus que provavelmente mais vai circular nesse ano. Existe também a queda dos anticorpos. Então, quando eu tomo a vacina, eu demoro 10 dias para a produção minimamente adequada de anticorpos, 1 mês para um pico bacana de anticorpos, e depois, próximos 6 meses já começa a cair, 12 meses zera. Então, a gente precisa, sim, anualmente tomar a vacina. Não adianta quem tomou ano passado, ou às vezes pessoas que moram nos Estados Unidos, Brasil, né, tomou lá e fala, eu tomei a vacina de lá, não vou tomar aqui, não, tem que tomar. Olha, o Hélio Aires falou que já tomou, o José Ferreira Parabéns. da Silva, todo mundo deve tomar a vacina, mas quando chega no posto de saúde é barrado. Olha, José, eu, por enquanto não tive nenhuma informação a respeito disso, mas a gente vai dar uma investigada. Eu acho importante a gente falar, Camila, das pessoas que têm a gratuidade, né, para as pessoas tirarem essa dúvida. Então, o governo dá a gratuidade da vacina de 3 cepas, que é a trivalente, para crianças abaixo de 5 anos, para pessoas, eu não falo mais idosos, para maior de 60, porque não é maior idade cabeça, agora, né? A senioridade, acima de 60 anos. Para pessoas que têm, a gente fala, comorbidades, condições clínicas especiais, tem diabetes, tem problema pulmonar cardíaco, algumas outras doenças que os médicos sabem, eles fazem uma cartinha e existe a gratuidade. A população indígena, as grávidas, importantíssimo estarem vacinadas, não importa a idade gestacional dessa mulher, é para fazer agora, né? Também, se perdeu a oportunidade de fazer na gravidez até 45 dias pós-parto, que é o puerpério, também tem a gratuidade. Hoje tem também a população privada de liberdade, né? Os que também estão em medida socioeducativa. E o mais legal é que o governo acabou ampliando também para os professores, tanto de escolas públicas quanto privada. Então, que são pessoas que interagem com muitas pessoas e isso, além, óbvio, que eu não falei, né, preciso contemplar os profissionais de saúde, que aí a gente tem que dar exemplo, não é verdade? Eu sou profissional da saúde e se eu não tiver vacinada, o risco que eu dou para a população que eu vou atender, né? Então a gente tem que também o profissional da saúde. Muito bacana, e aliás o dia D da vacinação vai ser agora dia 12 de maio, né? Então vários postos vão estar abertos aí para que a população de fato possa ir se vacinar. Olha, tem aqui várias outras perguntas. A Ana Lúcia Rufino mandou, por que tomei a vacina e peguei uma gripe forte? Excelente pergunta, muito obrigada por enviar. Então vamos desmistificar alguns conceitos e eu acho importante que a gente possa explicar para as pessoas do nosso contato. A vacina da gripe, ela é inativada. Então, eu vou dar um exemplo muito simples para o pessoal entender. Imagina uma laranja com o bagaço. Então, eu corto essa laranja, jogo fora o bagaço. Esse é o material genético do vírus, eu vou jogar fora. Então, a vacina não contém o DNA viral, portanto, não vai poder causar doença. E nessa casca, eu pego e coloco uns alfinetes, alguns verdes, outros amarelos. Para a confecção da vacina, existem 2 formas. Existe eu pegar um pedacinho dessa casca com esses alfinetes, que aí é a vacina fragmentada, e existem aquelas só dos alfinetes, que é as de subunidades, que são as proteínas de reconhecimento. Então, que é chamada hemaglutinina e neuraminidase, H1N1, por exemplo, H3N2, são as proteínas de reconhecimento. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro, a vacina não causa doença, só tem as proteínas de reconhecimento. Segundo, eu já falei que demora 10 dias para a gente ter uma produção adequada de anticorpos. Se eu tomo vacina hoje, daqui 2 dias a Camila está gripada, trabalha comigo, por exemplo, ela tem um contato muito próximo, me passa através de via respiratória, né? Através da fala de gotículas invisíveis, a gente transmite o vírus. Eu posso ficar incubado e eu não tenho um nível ainda adequado de anticorpos para eu poder me defender dessa infecção.
E por último, uma terceira hipótese, a gente tem verificado nas sentinelas que a circulação do vírus influenza ainda não está no topo. Tem uma chance aí de aumentar. As próximas semanas é que iremos ver o que vai acontecer. Ele já está circulando, está tendo uma co-circulação dos vírus que estão contemplados na vacina, a gente tem visualizado isso no Sentinela, porém está circulando muito mais outros vírus não influenza, que são os vírus do resfriado. Então parainfluenza, adenovírus, rinovírus, para a criancinha que dá bronquiolite, o vírus sincicial respiratório que leva muita criança para UTI. Então, eu tenho muitos amigos, às vezes familiares, que falam, eu tomei a vacina e estou gripado. Muitas vezes ele está resfriado, não existe vacina para esses vírus de resfriado. Então é importante a gente desmistificar esses 3 pontos para que a gente possa efetivamente fazer a vacina com tranquilidade e com segurança, que deve ser feito dessa forma. Aliás, essa pergunta já antecipou várias outras minhas, que eu ia perguntar justamente isso. A vacina não previne contra o resfriado, né? E muita gente confunde a gripe com o resfriado. Isso. Qual a diferença principal entre as duas doenças? Como eu falo, de sintomas clínicos, óbvio que medicina não é matemática, mas o resfriado ele dá um quadro mais leve, tá? Como se fosse uma gripe mais leve. Eu vou explicar. Uma febrezinha baixa, a pessoa vai até trabalhar, mas ela vai meio ruinzinha, mas ela consegue, indisposta, ela vai trabalhar. Dá muita coriza, por exemplo, espirro, tosse e tudo bem, passa até o tempo é um pouco menor. Já a infecção causada pela influenza, que é a gripe, ele vai ter uma febre muito alta, pode ficar às vezes uma semana de cama, ele não consegue trabalhar, né? Tosse importante, espirro, coriza, congestão, uma dor muscular importante, uma dor de cabeça importante. Então, assim, se a gente fosse colocar numa balança, que não dá para fazer isso, né, bem separado, seria um quadro mais leve e um quadro super importante. Agora, o que eu queria chamar a atenção da gripe é que as pessoas subestimam o vírus, tá? O vírus, ele pode levar a pneumonia viral, ou ele pode deixar um terreno fértil para que depois do processo viral venha uma pneumonia bacteriana. Por isso é legal também nessa fase, antes do inverno, se vacinar para o pneumococo. Procure saber também sobre essa vacina. Já aproveita, faz essas 2 vacinações. Principalmente pessoas acima de 50 anos, pessoas abaixo de 5 anos e de 5 a 50, pessoas que têm diabetes, problema no coração, pulmão. Vale a pena vacinar também para essa bactéria, tá? E houve um estudo publicado que verificou-se que pessoas com problemas cardiológicos tiveram um risco muito maior de desenvolver infarto agudo do miocárdio 7 dias após uma infecção de influenza. Então não é um vírus tão... eu pego gripe, tá tudo bem. É uma gripezinha. É uma gripezinha, a gente não pode subestimar o vírus. Agora, doutora Melissa, ainda tem várias perguntas aqui. O Cláudio Baroncelli está perguntando se pacientes com imunodeficiência podem tomar. Perfeito. É assim, você está me falando um grupo muito grande, né, de doenças, porque imunodeficiência pode ser primária, pode ser secundária, mas existe sim um benefício das pessoas com imunodeficiência fazerem a vacina. Lembrando que eu comentei, a vacina inativada ela não causa doença. O que a gente sabe é que pessoas com condições clínicas especiais, por exemplo, as pessoas com imunodeficiência, às vezes produzem um pouco menos anticorpos que uma pessoa saudável, mas existe sim e é super indicado, há um grande benefício. Uma outra imunodeficiência que eu queria lembrar, que a gente tem ainda infelizmente um grande quantitativo, né, de população, a imunodeficiência adquirida pelo HIV. Super indicado, quem tem HIV, convive com HIV, fazer a vacinação de gripe, tá? Tem mais uma pergunta aqui a respeito de restrição, a respeito dos diabéticos tipo 1. Jovens na idade adolescente, é da Gioconda Helena de Resende Mármora. Gioconda, por favor, faça a vacina, ou se você não for a pessoa que tem diabetes, a criança, né, E assim, além disso, como eu falei, faça também a vacina pneumocócica, é super indicado para essa condição. A gente sabe hoje que existe um número enorme de diabéticos no Brasil, e a gente precisa falar de
vacinas para os diabéticos. Existem vacinas muito importantes que os diabéticos têm que fazer pelo risco muito maior de desenvolver essas doenças, devido o próprio diabetes pode causar o que a gente fala, um decréscimo, uma deficiência do sistema de defesa. Então esses vírus, essas bactérias podem ser um pouco mais agressivos nesse grupo de doenças. Agora, doutora Melissa, vou tirar uma dúvida que até foi uma coisa que eu fiz, e eu até acho que eu fiz errado no caso, veja bem, mas que eu sei que muita gente tem. Por exemplo, meu filho ia tomar ontem a vacina, e aí ele amanheceu com aquele quadro meio de resfriado, só que ele não tinha febre, ele só tava com aquela moleza, aquele comecinho. Aí fala assim, acho que eu vou esperar para ver se vai desenvolver uma gripe ou não, e depois eu levo o Léo para tomar vacina. Nesses casos, por exemplo, se a pessoa está gripada ou está resfriada, ela pode tomar vacina? Então, a gente sempre pede que haja uma precaução de fazer a vacinação se a pessoa tiver febre, porque uma das reações adversas da vacina é febre. Então, se, por exemplo, o teu filho desenvolvesse um resfriado, né, ou até, vamos bater na madeira, 1, 2, 3, sofreu uma infecção por influenza, né? Se ele toma a vacina, eu não vou saber se é a doença que está no seu curso normal ou se é uma reação adversa. Então, existe uma precaução de esperar 24, 40, eu prefiro 48 horas sem febre para eu poder fazer vacina. Agora, nariz escorrendo, espirro, tossezinha, não é precaução, não é contraindicação. Se ele tiver na atividade usual de criança, que qualquer mãe sabe como é, né? Dá para ele fazer a vacina assim, não seria um problema, tá? Mas não demorar muito para fazer. Só 24 horas, eu prometo que não vai passar muito disso. Olha, tem várias pessoas aqui que estão falando já tomei, quer ver, ó? Até uma Peixoto, já tomei e tomo todo ano. Muito bem, o Hélio Aires também, tomo todo ano. Aí eu vou juntar aqui 2 comentários, da Valéria Soares e da Auxiliadora de Magalhães. A Valéria falou o seguinte, ó, existem muitas notícias falsas circulando sobre vacina e o movimento anti-vacina tem contribuído para que muitas pessoas recusem a vacinação. É sempre importante que o profissional de saúde esclareça as dúvidas da população. Parabéns pela entrevista esclarecedora como a anterior que eu assisti. Muito obrigada, Valéria. E justamente falando um pouquinho sobre essas notícias falsas, vem aqui um comentário da Auxiliadora de Magalhães. Eu não tomo, quero viver um pouco mais. Então, assim, a gente vê que, de fato, existem notícias falsas circulando por aí que elas acabam apavorando a população de uma certa forma. Lógico, é uma questão de autonomia do ser humano, desde que ele não exponha em grande risco a sociedade, né? Eu acho que é importante, existem sites de todas as sociedades científicas possíveis que ela pode obter informações idôneas sobre a vacinação. Infelizmente, a gente padece ainda de pessoas não idôneas, que não têm um lastro de estudos de sociedade científica. Ainda existe um absurdo de falar que vacina causa autismo. O médico que falou isso na Inglaterra há muitos anos, ele perdeu a licença porque ele foi pago por uma revista para poder falar tamanha besteira, e até hoje se perpetua essa mentira, né? Além de fake news sobre vacinas, circulou muito que estava circulando um vírus letal aqui no Brasil, H2N3, e que bom que o Ministério da Saúde já se posicionou, né, mostrando, falando, não tem esse vírus, é verdade, não circula esse vírus. Seria muita irresponsabilidade das pessoas que trabalham na área da saúde estarem divulgando uma vacinação que não fizesse bem para a sociedade e também divulgando informação que não fosse idônea, né? O próprio Ministério da Saúde, se tivesse circulando um vírus letal, seria comunicado. A gente tem a vigilância de sentinela, que é uma comunicação junto com a Organização Mundial da Saúde, para a gente verificar esses vírus, que usualmente a gente tem vírus de influenza com letalidade de 50% na Ásia, né? Então, a gente monitora essa sentinela para ver se esse vírus chega aqui. Vamos bater na madeira, por enquanto não chegou e não vai chegar, se Deus quiser. Mas assim, a globalização, esses deslocamentos humanos geram um risco, né, da gente estar alerta para o que está circulando. Então, assim, eu espero que um dia ela mude essa escolha, que é uma escolha dela, né, de se vacinar, que ela vai ver que há benefícios e muitos.
Olha, o Rick Guedes acabou de mandar uma mensagem assim, ó. Acabei de tomar, nem doeu. Muito bem. E esse é um problema também muito grande ainda das vacinas, né? As pessoas têm medo da vacina, elas têm medo de injeção. Como lidar um pouco com exatamente, esse medo? assim, o medo é obviamente da agulha, às vezes nem é por causa da parte técnica, a pessoa já está convencida tecnicamente que fará bem para ela, né? No serviço que eu coordeno, a gente vai fazer 1 ano que a gente introduziu a vacinação através de realidade virtual, principalmente para crianças, né? Adulto que tem medo poderia até usar, mas o grande benefício para crianças e adolescentes... Vou pedir para os meninos mostrarem aqui o vídeo, colocar aqui no telão enquanto a gente está falando. Isso, e a gente até ganhou um prêmio de marketing internacional em Cannes, na França, na área da saúde, porque houve sim uma aceitação tão importante das crianças e também dos pais de falarem, meu filho, ele não deixava vacinar. E isso é uma ferramenta, é um instrumento que pode auxiliar a criança a passar por esse problema, né, do medo da picada. Então, eu acredito que a gente, e óbvio, a gente sempre tem que ter as pessoas que trabalham com imunização, aliás, parabéns para todo mundo que trabalha em imunização, amanhã é o Dia Mundial da Imunização, amanhã. Oi, parabéns. Então, parabéns a todos os profissionais que exaustivamente lutam para a prevenção da população. E é importante que essas pessoas também tenham um trato, né, com crianças. Às vezes, quantas vezes a gente, quando era criança, alguma pessoa pegou a nossa veia meio sem jeitinho e tal. Então, é mesmo modo como isso se faz. E depois, quando a gente chegar na idade adulta, aí a gente tem que superar tantos medos, né? O que dirá uma picadinha, uma agulhinha, né? Do bem, né? Eu falo. Ainda não chegou, né? Uma vacina que a gente brinca de via oral e vai ser difícil chegar. Até nos Estados Unidos tem uma vacina que a gente fala intranasal, só que ela é de vírus vivo enfraquecido e tem grandes restrições. No Brasil nunca veio, né, essa vacina. E até é importante, ela não mostrou muita efetividade no inverno passado, mas é que as pessoas saibam, existem produtos diferentes, mas os que estão aqui no Brasil são excelentes e são inativos, de vírus morto, como eu falei, não causa doença, há uma segurança importante. Agora, eu vou voltar aqui um pouquinho o vídeo. Eu queria que você explicasse, doutora Melissa, exatamente como é que funciona essa ideia da realidade virtual. A criança, ela entra como se fizesse parte desse mundo virtual, né? Essa pessoa, esse desenho aí, ele pede uma ajuda para defender o reinado que está sob risco de destruir, e aí ele fala, né, olha, vou dar um pólen de gelo, que é o algodãozinho, depois o fruto de fogo, que é o momento da vacinação, né, para dizer que ela está ganhando escudo para lutar contra o bicho que vai destruir aquele reinado, né? E você vê como a criança fica, ela fica lá na história, ela nem está ligando que ela está tomando a vacina, né? E até foi interessante, esse menino, no dia da gravação, foi sensacional, ele gostou tanto, ele falou, ai, foi legal. Ele falou, mãe, quero fazer outras vacinas. Ele fez mais 2 depois, porque ele gostou tanto. Então, o que é legal dessa realidade virtual é que ela é sincronizada com o ato de vacinação. Não é um videozinho simples que eu ponho para a criança assistir. Exatamente. Ela faz parte de uma historinha, do enredo. Então, a vacina, ela também faz parte. Na hora que a personagem fala alguma coisa, que de fato a vacina é aplicada. A enfermeira que está fazendo isso, ela precisa ter uma coordenação com a historinha, né? Com certeza. Eu digo assim, e você sabe, é interessante, Camila, pessoas até, o Ministério da Saúde da Arábia Saudita já conversou comigo, pessoal até internacional mesmo, houve uma aceitação tão legal, eles querendo saber, e eu acho que muda o paradigma da vacinação depois dessa ação que foi implementada há 1 ano. É engraçado que ainda as pessoas estão descobrindo que existem ondas das pessoas me falarem, ah, mas tem? Eu falei, não, já tem há 1 ano, né? Mas mudou o paradigma, né, da vacinação. Óbvio que sempre, do lado bom tem o lado ruim, às vezes tem adultos que falam, ah, não está ensinando a criança a aceitar as coisas ruins da vida. Gente, isso daí, eu gostei de um pai que falou, ele falou assim, quer dizer que quando a gente era pequeno, muitos de nós tínhamos medos de escuro, né?
E a gente supera isso na fase adulta. Então não quer dizer que eu ter algo que vai beneficiar vai me tornar um adulto, diria entre aspas, fraco, né? Sim. Então, eu acho sim que é um benefício, e até um benefício técnico, porque quando você está relaxado na hora de vacinar e você não está tão tenso, né? A reação adversa local, que é a mais frequente, por exemplo, na vacina da gripe, ela reduz, né? A reação local, que é ficar vermelho, doloridinho, inchado, em torno de 15% na vacinação da gripe, ela pode reduzir quando você está relaxado, a musculatura está tranquila, então é um grande benefício. Agora, isso acontece na hora que a criança de fato está tomando a vacina. Existe alguma forma mais didática de explicar para a criança, ensinar para ela o que é uma vacina? Porque, por exemplo, foi uma das conversas que eu também tive com meu filho ontem. E aí eu lembrei de uma história de o organismo, quando você coloca lá um vírus, mas assim, como se ele tivesse sido socado e tivesse quase morrendo, de ele fazer um moldezinho, colocar, e quando a doença aparecer de novo, já tem o moldezinho pronto. Mas existe alguma outra técnica de explicar para a criança por que aquilo é importante? Porque se a gente virar e falar assim, olha, você precisa tomar vacina para se proteger. A criança olha para a nossa cara e fala, não quero me proteger, eu sei me proteger. Olha, você sabe, as mães, elas são bem criativas. Eu gostei da sua... Essa pergunta é muito boa. Cada mãe tem umas histórias, assim, de fato... Eu lembro quando eu estava durante a minha formação em pediatria, que é uma das minhas formações, e eu tive um professor que ele falava sobre a recompensa positiva, né? Então a criança ela tem que trabalhar, olha, aquele exemplo, arrumou o quarto, ajudou a mamãe, vai ganhando estrelinhas e depois, num calendário que seja visível, e depois de X estrelinhas ela vai... poder fazer o passeio que ela gosta, fazer aquela negociação, porque a vida, né, tem que ensinar a criança a esperar, a aceitar. Então, assim, explicar dessa forma, eu sei que é difícil a criança entender sobre proteção, né, mas fala assim, olha, eu sei que você não gosta disso, mas isso é importante para você crescer forte, para você poder, você não quer ficar grande igual a mamãe, né? E aí você fala, vamos ganhar as estrelinhas, vai somar aqui, a gente vai fazer aquele passeio que você gosta, porque você é valente, você vai ficar mais forte. Sempre trabalhar com reforço positivo com a criança, isso vale muito a pena, né? Bom, pelo menos a minha historinha colou com o meu filho, tá tudo certo. Aí já deu uma dica. Aqui, ó, o Rick Guedes está perguntando, para quem é cuidador de idoso, além do idoso, é aconselhável tomar a vacina? Muito importante, tá? É muito importante porque... a gente acaba passando, né, vírus, bactérias, principalmente o idoso, ele tem um fenômeno chamado da imunossenescência, ou seja, não é só a nossa pele que enruga com o tempo, o nosso sistema imune também. Então a gente precisa estar vacinando as pessoas. É muito interessante, ele abordou um assunto que eu gosto de falar, que é a estratégia casulo.